Aqui vocês estão vendo uma lousa, então essa parte de trás da madeira dela é áspera. Qualquer madeira que pegar que seja como esta, você é só esticar o pano e não precisa passar cola. Aqui eu tenho como base algumas paisagens que eu vou me inspirar para poder fazer a pintura. Comecei usando o amarelo ouro. E em seguida o branco. Assim eu vou utilizando essas duas cores para poder formar essas montanhas de fundo. Mas você pode optar por outro tom de amarelo ou até mesmo outra cor. Olhando para a paisagem que eu tenho como base, eu vou pintando a parede da casa. Então eu utilizo o branco e vou praticamente desenhando com o próprio pincel. Aqui, usando marrom, eu vou marcando as divisões da parede e também a parte de cima do telhado e a parte de baixo da calçada. Vou aproveitando para manchar a parede. Comecei a usar o amarelo e dando batidinhas para formar uma vegetação em cima do telhado e na parede também. Então eu estou usando o amarelo, em seguida vou usar verde, azul, então eu vou alternando as cores para poder formar essa vegetação. O azul sobre o amarelo já forma o verde. O preto eu vou marcando também a parte da calçada, lá de cima do telhado eu já dei umas batidinhas com preto também para marcar mais um pouquinho esse telhado. Assim eu vou me baseando, sombreando conforme eu vejo a paisagem da revista. Então eu olho bem onde que está a porta e já vou diretamente com o pincel marcando essa porta. Com o pincel você pode se identificar, pega um pincel mais fino, se você conseguir fazer com o mais grosso, você faz. Fazendo outras casinhas lá atrás, então já comecei a fazer o telhado, a parede branca. E assim você vai praticamente pintando, refletindo o que você está vendo diretamente no pano. Você tem a opção de passar o risco para o tecido, conforme toda pintura em tecido a maioria faz, mas você pode também treinar olhando diretamente e passando, por exemplo, paisagens para o pano, porque assim você vai treinando no tecido para depois partir para a tela. Então é legal você que já tem tinta para tecido em casa, você começar a treinar a técnica de pintura em tela diretamente no tecido. Ali eu fiz um pouquinho de vegetação na parede, no cantinho, coloquei umas florzinhas rosa. Você vai utilizando a criatividade também, não precisa ser fiel ao que você está vendo, você pode criar em cima do que você está vendo. Aí eu comecei a sombrear aqui a parte de baixo e me preparando agora para fazer as portas, portinha e a janelinha do fundo. Uma portinha e 3 janelinhas que vão ser agora. Aqui eu
sempre eu uso o mesmo pincel, porque eu já estou acostumada a usar um pincel que ele serve para pintar coisas maiores quando ele está na posição deitado, e quando eu faço ele em pé, eu já pinto detalhes menores, mas é porque eu já tenho costume. O ideal é você pegar um pincel mais fino. Então, como eu já tenho prática, eu já vou com o mesmo pincel. Você também pode arriscar utilizar o pincel em posições diferentes. Assim você vai treinando também como usar o mesmo pincel. Aqui, olha, eu já estou preenchendo. Você pode preencher a parte do fundo de verde, de amarelo ocre, de azul marinho. Então você vai usando cores diferentes do que você utilizou primeiramente no caso das montanhas lá em cima. Eu não vou usar a mesma cor. Aqui eu já estou misturando. Você também tem essa opção de misturar e poder ver como que é unificar cores no próprio tecido, como se você estivesse pintando na tela. Então, a mesma técnica que a gente usa na tela, você pode praticar no tecido. Vamos prestar atenção nessas dicas. Vai deixando o seu like para colaborar com o canal. Muito obrigada por sua presença. Veja só, aqui eu já comecei a utilizar marrom para poder modificar essa parte de baixo. Então, cada vez que eu vou vindo com a pintura mais para frente, eu vou trocando a cor para poder ficar diferente e ganhar perspectiva, profundidade, como se fosse na tela. Da mesma forma que eu fiz em cima, que vocês viram o azul com o verde misturando, eu fiz embaixo o amarelo com o marrom misturando na parte de baixo. E agora eu estou batendo uma vegetação por trás da casinha. Então pega o pincel e vai dando batidinhas com uma cor que dá um pouquinho de destaque. Para fazer a árvore, primeiramente eu utilizei o marrom, mas eu sei que ele não vai destacar, então eu vou colocar um pouquinho de preto também. Veja só que eu já coloquei um pouquinho de preto e agora pegando o branco, eu vou batendo por toda a árvore, porque eu vou fazer um ipê rosa. Então, como fundo, você pode utilizar primeiro o branco e depois vir com a cor magenta para poder bater por cima. E aí você já escolhe um pincel que seja mais delicado, que ele possa dar um efeito melhor. Veja só, eu vou deixar o número dos pincéis na descrição do vídeo. Mesmo procedimento para outra árvore, só que mudei a cor. Ao invés de usar o rosa, usei o amarelo. E agora no fundo eu estou usando azul mesmo. Você pode usar o azul marinho, que ele dá um efeito muito bom. Esse aqui é o azul turquesa. Mas o azul marinho é ótimo para poder bater de fundo. Então você vai utilizando as cores que você vê que destaca e vai colocando a vegetação para preencher esta paisagem. Detalhe. Embaixo da árvore, vamos supor que as folhas estejam caídas. Então a gente coloca um pouquinho da mesma cor que a gente usou na árvore na parte de baixo para poder dar um efeito bonito. Aqui eu vou colocar bem pouquinho de branco, não muito, olha, eu coloquei demais. Se você colocar demais, você vai, limpa o pincel, coloca a rosa por cima de novo, no caso aqui, e você vai adquirindo até a forma que você desejar, que você vê que tá bom. Sempre que você errar, não se preocupe, tem como corrigir. E aqui no amarelo, colocando um pouquinho de amarelo embaixo, como se as folhas estivessem caídas ao chão. Um pouquinho de vegetação aqui na frente, essa parte escura. E aí você vai vendo os detalhes que fica bom e vai consertando, vai criando e vai trabalhando como se estivesse trabalhando numa tela. Aonde eu fiz a portinha e a janelinha azul, vou passar um pouquinho de preto para destacar. E aonde eu fiz as portinhas pretas, vou pôr um pouquinho de azul.
Então é legal sempre misturar um pouquinho as cores, que fica muito bonito o efeito.